salas de recursos multifuncionais e estas salas estão equipadas com recursos pedagógicos e de acessibilidade para o atendimento especializado. Essa é a movimentação que a educação inclusiva vem alcançando no país, ou seja, mudando um cenário educacional para proporcionar cada vez mais a efetivação da inclusão escolar desses alunos. Professora Zay, muito bom dia para a senhora, nós não nos falamos ainda. Quais os limites e as possibilidades que a senhora apontaria hoje na escola pública para implementar práticas pedagógicas inclusivas? É para mim? Isso. Desculpa. Eu acho que há limite, sim. Eu acho que é importante a gente saber claramente o que se está fornecendo em termos de recursos para essas políticas, em que pese que a gente possa ser inteiramente, e eu sou inteiramente a favor dessa política, é preciso que haja bom senso, e mais do que bom senso, realismo. Isso custa. Vai custar mais. Isso vai custar tanto do ponto de vista de recursos, como do ponto de vista da qualificação de profissionais e do deslocamento e da preparo de novos profissionais para esse atendimento especial. Eu vejo a inclusão como alguma coisa, e eu sempre digo, houve uma grande discussão na área do problema dos surdos, se eles deveriam, a gente que diz, não, só a língua dos sinais, é preciso reafirmar a cultura dos surdos. E outros dizem, não, mas a linguagem labial também é bom que eles aprendam. Do meu ponto de vista, isso é tornar alguém que tem uma limitação poliglota. Tem duas linguagens possíveis, ele domina as duas. Então, a inclusão, ela vai ser importante, inclusive, para a percepção dos outros, que se há limitações, há também formas de lidar com essas limitações, e eu não posso entender o outro como alguém menor, menos importante. Inclusive a palavra deficiente foi durante muito tempo negada, e se fala em diferença, se fala em necessidades especiais, exatamente com um movimento geral, inclusive para a própria sociedade, para ela entender que as limitações existem, mas que elas não precisam significar estigmatização, preconceito. Então, eu acho que a política de inclusão é importante, mas é preciso garantir recursos. A sociedade tem que reclamar disso, recursos não só materiais, como recursos humanos. Educadores observam que a surdez é uma das mais complicadas deficiências a ser trabalhada na escola, justamente porque o aluno está separado do mundo da linguagem. O auxílio da tecnologia ou de alguém que fale por ele é fundamental na comunicação. A repórter Laura Cassano está na Escola Municipal de Educação Especial Anne Sullivan, em São Paulo. Laura, bom dia para você. A gente gostaria de saber como que essa escola trabalha esse grande obstáculo. Olá, Ana Paula, boa tarde. Olha, esta é uma escola bilíngue, ou seja, é especializada no ensino das Libras e também do português, mas como segunda língua. Aqui todos os professores, coordenadores, diretores são especializados, então, no ensino a surdos. Eles também desenvolvem um trabalho paralelo junto aos familiares, ou seja, pais, irmãos, pessoas que convivem com os surdos no dia a dia, também podem frequentar a escola, vir aqui uma vez por semana para então aprender a linguagem de Libras, que é muito importante, inclusive para melhorar a comunicação dentro de casa e com isso melhorar também a autoestima da criança surda. Nós convidamos hoje o Paulo Vieira, que é presidente da Associação de Surdos aqui de São Paulo, para falar um pouquinho sobre a importância do aprendizado das Libras para a inserção dos surdos nesse mundo do conhecimento. E para que a gente possa ouvir o Paulo, a gente vai contar também com a ajuda da Daniele Moore, que é intérprete de Libras. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar te perguntando o seguinte: quando que os pais devem encaminhar, então, os filhos ao aprendizado de Libras? Então, hoje em dia, as escolas, né, para surdos, então, por exemplo, desde que a criança nasce, você já pode começar a sinalizar. É importante para a aquisição dessa língua para a criança no decorrer do seu crescimento. Então, o bilinguismo é muito importante, as escolas bilíngues para surdos. Agora, como que foi a sua experiência, né? Dentro de casa ainda não conseguia se comunicar tão bem com a própria... numa escola em que então você pôde ter o contato com a língua de Libras. Então, antigamente eu sofri muito. Quando eu era pequena, minha família não tinha comunicação com eles e eu sofri muito.
E aí depois, quando eu comecei a estudar na escola Derdic, e eu conheci muitos amigos surdos e todo mundo se comunicava por meio da Libras, eu tive muito interesse, né? E aí parecia que eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu queria ficar na escola junto com os meus amigos falando em sinais. Eu não queria férias, eu queria sempre ficar lá. E para mim foi muito bom. Então essa sociabilização, né, com uma comunidade em que os surdos se identificam é muito importante também para a autoconfiança dos pequenos. Então é muito importante a Libras. Por exemplo, a sociedade antigamente não tinha. Agora a maioria da sociedade melhorou porque tem a lei da Libras 10.436 que legitima a Libras, que criou, né, e é muito importante divulgar. Dentro das escolas, né, tem a comunidade surda que se comunica por meio da língua de sinais. Os ouvintes também podem vir participar dessa comunidade, aprender a Libras e passar informações. Igual a língua dos índios, né, que tem a cultura própria. A comunidade surda também tem sua própria cultura e é muito importante divulgar. Laura, eu tenho uma pergunta agora para o Paulo. Aí eu preciso da ajuda de vocês, obviamente. A minha pergunta para o Paulo é a seguinte. A maioria dos professores da rede de ensino pública não dominam a língua dos sinais. A ajuda de um intérprete resolve o problema? O intérprete substitui o professor na sala de aula? Atualmente, a inclusão ainda não está preparada, né? Por quê? Por exemplo, o professor ele é formado em pedagogia e aí precisaria contratar outro professor que tem, né, formação em letras libras ou que tenha fluência na língua de sinais. Atualmente, tem poucos intérpretes que poderiam atuar na escola. Eu fico um pouco preocupado com esse atendimento educacional especializado, porque se tiver o fechamento das escolas especiais, vai ter um prejuízo, né? E agora ainda não está pronto, mas talvez no futuro. Ainda, Laura, falando desse investimento, não é? Qual é o caminho que o Paulo acha mais adequado, pensando o bem-estar das crianças, dos estudantes? A inclusão em escolas convencionais ou um investimento maior nas escolas próprias para recebê-los? Então, eu prefiro que o investimento seja nos dois. Por quê? O atendimento educacional especializado é um pouco perigoso, porque assim, prevê a matrícula na escola regular e daí os surdos vão para as escolas regulares e saem das escolas especiais. E como a família não conhece essa cultura surda, vai todo mundo para a escola regular e aí isso vai diminuindo as escolas especiais, por a família não conhecer a cultura surda. E aí talvez aconteça o fechamento. Então eu fico um pouco preocupado com isso. Então é importante que tenha investimento nos dois. No AE, né, na inclusão e também na escola especial. Tem a declaração de Salamanca, que é muito importante, que fala, né, que pode ter a oferta desses dois atendimentos e não só da oferta somente do atendimento educacional especializado. E eu fico preocupado um pouco com o futuro, né, do Brasil. Laura, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Não só ele falou sobre essa preocupação aí, não só com as crianças, mas também quando essas crianças se tornam adolescentes, vão precisar ir para o ensino médio, para a faculdade. Como que essas escolas, inclusive as universidades, se elas estão preparadas ou não para receber o aluno com deficiência? Então, por exemplo, a gente começou falando sobre as crianças, né, das escolas bilíngues para surdos até o 5º ano ou até o 9º ano, né? Depois que elas se formam, elas precisam sim ser incluídas com outras crianças ouvintes, né? Porque, por exemplo, elas já então estudaram com outras crianças surdas, elas já adquiriram a língua de sinais, então no ensino médio e na faculdade eles podem sim ser incluídos, né, e já tem até a contratação de alguns intérpretes, mas agora com essa proposta do AE, eu fico um pouco preocupado, porque talvez eles não tenham contato com o surdo, eles não tenham criado sua identidade, não tenham adquirido a Libras. Paulo, a minha dúvida é a seguinte, se você tivesse um filho surdo, você colocaria hoje o seu filho, matricularia o seu filho numa escola de ensino regular?